Oi, nessa videoaula eu irei ensinar a fazer o efeito blur, efeito muito conhecido em sites como aqueles efeitos de transições com texto e com imagens, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é diminuir esse palco. Vem bem aqui, ó, em size nesse botão e vou mudar de 550 em 8, em white, quer dizer, wide, que significa largura, que é largura em inglês, e 8, que é a altura, vai ficar 50. Ele vai ficar assim, ó, ele deve ficar desse jeito aqui, ó. Pronto, o palco é esse aqui, 150 por 50 pixels. Agora eu vou adicionar mais duas camadas. Vem aqui, Insert Layer. Primeira camada eu vou nomear, vou dar dois cliques e vou nomear como efeito. A segunda eu vou nomear como texto. A terceira eu vou nomear como fundo. Na camada fundo, vou começar pelo fundo aqui. A gente vai criar o fundo. Se selecionar a ferramenta retângulo e criar um retângulo. Vou tirar o contorno do retângulo e deixar só o preenchimento. E o tamanho dele vai ficar aqui, ó, 150 por 50, o mesmo tamanho do palco. Em x0 e y0 também. Agora eu venho em texto e vou digitar o texto que vai ser transição. Vila do design. A cor tem que ser preto do texto, não esqueça disso. E vou centralizá-lo junto do fundo. Pronto. Fundo já fizemos, o texto também. Vamos partir para o efeito agora. O efeito você vai criar um retângulo com a mesma proporção do fundo, que é o 150 por 50, né? Vou tirar o contorno. Vem bem aqui, ó, 150 por 50. Vou alinhar aqui com o fundo. A cor, eu venho aqui, ó, vai ser a mesma cor do fundo, só que linear. Nesses dois pontos que tem aqui, ó, tanto na esquerda quanto na direita, aqui na direita está até um azul fraco, eu vou escolher a mesma cor do fundo. Os dois pontos eu vou escolher a mesma cor do fundo. E aqui no meio eu vou acrescentar, dando um clique, mais um ponto, que é para escolher outra cor. Nesse caso aqui vai ser o preto, que é a mesma cor do texto. Esse aqui é o efeito. Então, o efeito, o texto e o fundo está criado. Agora a gente vai para o movimento do efeito e o texto, que vai ser aqui na timeline, que é a linha de tempo. No efeito, você vai selecionar aqui a camada efeito e no quadro 5 da camada efeito você vai pressionar F6 para criar um quadro-chave. Ou então você pode vir aqui, seleciona o quadro 5, Insert, Keyframe, que é o quadro-chave. Ou então F6, tecla de atalho. Você vai criar outro quadro, no 6 você vai criar outro quadro-chave. E no 30 também outro quadro-chave. No 35 também você vai criar outro quadro-chave. Tudo isso na camada efeito. Agora na camada texto, você vai criar no quadro 5 um quadro-chave. No quadro 30, quadro-chave também. E no quadro 35, outro quadro-chave. Na camada fundo, você vem aqui até o 50. Você vai teclar F5 para criar somente mais um quadro.
para que o fundo apareça junto do texto e do efeito. Agora nós iremos fazer o seguinte: na camada efeito, no quadro 6, eu vou deletar, e consequentemente vai deletar do 6 ao 29. Mas está certo, tem que deletar até aqui. No quadro, na camada texto, eu vou deletar o quadro 1, selecionar e apertar delete. Consequentemente vai deletar até o 4, e também está correto. Mesma coisa eu faço aqui no 30, vou deletar aqui também, e no 35 também. Vou deletar todos eles. Então, agora eu vou para o efeito. Bem aqui no quadro 5, onde está até selecionado aqui embaixo o efeito, eu vou arrastar o efeito para que fique sobre o texto e o fundo. Agora aqui no quadro 30, eu vou arrastar também para que fique também sobre o fundo e o texto. E no 35 eu vou arrastar para que fique depois do quadro do fundo. Então ficará assim. Agora em texto, deixa eu ver, texto também está certo. Então, aqui está tudo certo. Agora eu vou aqui selecionar no quadro 1 da camada efeito e venho, note que selecionou aqui também o efeito, né? O nosso efeito. Mas eu quero que fique aqui. Você tem que selecionar somente aqui o quadro 1 da camada efeito. E a gente vem aqui em Twin, na opção Shape. Mesma coisa, você vem no quadro 30, vem Twin, Shape. E o efeito está criado. Você aperta Enter para testar. Olha aí. O efeito de transição. E Ctrl Enter para testar também. Isso é efeito de transição. E você pode acelerar também esse efeito, porque aquilo está lento, né? Eu venho aqui, clico na área de trabalho. E em Frame Rate tem 12, eu vou colocar 15. Dá um Ctrl Enter. Ficou mais rápido. Note como é muito interessante a transição do efeito com o texto. Parece que o texto mesmo está saindo do fundo, correndo. Então era isso. Valeu, né? E até a próxima.